Queridos e queridas, bora lá para mais uma coisa, né? Mais um videozinho aqui de Python. E na verdade esse vídeo aqui ele não serve só para funções, ele serve para classes, ele serve para muitas outras coisas, né? Principalmente quando você está programando não só em Python, em Java, em C Sharp, em qualquer outra tranqueira que você esteja mexendo, tá? É algo muito interessante, é algo muito importante que eu também apanhei muito, tomei muita bronca por causa disso, tá? Por não saber isso. Então vamos lá, são 5 regras sobre funções. Pode interpretar isso para classe também, um monte de outras coisas, tá? A primeira coisa é, funções devem fazer uma única coisa. Um exemplo ruim, né? Então, vamos colocar aqui, ó, exemplo ruim. Imagina uma função assim, ó, def. Multiplica ou soma. Aí eu vou ter aqui A, vou ter B, vou ter a função, o número A, vou ter a variável A, x, y, e vou ter o soma igual a true, por exemplo. Vou colocar multiplica, porque é o primeiro nome, né? Multiplica igual a true. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Enfim, multiplica, return x vezes y. Else, return x mais y. Então, veja que aqui eu tenho uma função que faz duas coisas, né? Ou ele multiplica ou ele soma. O que é muito ruim, né? Convenhamos. Porque, putz, por que eu não poderia ter uma função que multiplica ou uma função que só soma? Né? Fica muito mais fácil, inclusive ele fica mais legível. Então, por exemplo, aqui, exemplo bom. Aí eu teria uma função multiplica, né, A, B, aí eu faço um return A, vou colocar x e y, vai ficar mais bonitinho, x e y. Aí eu tenho um return x vezes y, e aí eu teria aqui uma outra função, soma, x e y, beleza? E aqui eu tenho um return x e y. X mais y, perdão. Aí fica bem melhor. Por que, que isso daqui é bem melhor também? Porque se eu precisar ter outras regras, por exemplo, uma multiplicação, se eu precisar ter outras regras em uma soma, eu já conseguiria, né? Se eu tivesse que fazer, por exemplo, verificações em cada uma dessas variáveis, né, eu poderia ter uma função que poderia fazer essas verificações, né? Ou eu poderia colocar aqui mesmo no próprio escopo da função, não teria problema nenhum. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, se uma função ela vai para fazer uma coisa, deixa ela fazendo só uma única coisa. E isso ajuda principalmente manutenção de código. Mais para frente, quando vocês estiverem fazendo coisas maiores, se vocês começarem a misturar comportamentos que deveriam ser de um único local ou de uma única classe, cara, vai dar problema, vocês vão demorar pra cacete para poder fazer manutenção e vai na minha. Eu já apanhei muito por isso. Lógico que não com um códigozinho simples desse, quando a gente está tratando de um sistema mesmo, né? Eu já apanhei muito por causa disso. Tanto apanhei, quase fisicamente eu já apanhei mesmo, né? Quase já apanhei no literal. Mas, enfim, vão na minha. Façam coisa simples, tá bom? Então, como já diz o próprio código 2, ali, ó, o código 2, a regra 2 é funções devem ser pequenas. Então, quanto menos convoluta a bendita da função ficar, melhor. Então, quanto menos ifs e x's e else's e loops e o caramba 4 vocês estiverem, melhor. Por quê? Porque vocês podem, por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo, vou continuar no exemplo ruim, por exemplo, tá? Um exemplo menos ruim, que eu vou usar ali a 2. Então, ao contrário de eu ter esse código aqui, que eu faço uma soma e uma multiplicação, por exemplo, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Def calcula, por exemplo. Aí eu faço aqui x, faço y, faço função. Return
função x e y, por exemplo. Nossa, que estranho. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, print calcula, aí eu coloco em x, coloco y e coloco aqui multiplica, por exemplo. Ah, é lógico, eu estou colocando duas variáveis que não existem. Vou colocar aqui, por exemplo, 10, vou colocar aqui 5 e vou colocar a função multiplica. Aí na hora que eu executar, olha aí, ó, ele me retorna 50. Eu deixei o código o menor possível. Eu poderia colocar aqui também dentro do meu if, eu poderia colocar aqui dentro também, eu poderia colocar a função soma, eu poderia colocar a função calcula, eu poderia fazer dessas formas. O que eu deixei simplesmente ali desse outro lado eu deixei a função o mais simples possível. Quanto menor o escopo da sua função, melhor. Melhor para manutenção, melhor para visualização, porque vai passar um tempo, você não vai entender mais nada do que está sendo escrito ali, né? Então, galera, quanto menor o escopo da sua função, quanto mais concisa ela for, melhor, tá? O nome também tem que ser conciso, né? Eu não coloquei, mas enfim, tipo, eu estou falando aqui mais de escopo, né? Quanto menor o seu código, melhor. Então veja aqui, ó, eu simplesmente dividi em várias funções e simplesmente é a mesma coisa. Este daqui, eu taquei aqui. A única diferença é que eu tenho que necessariamente passar uma função aqui. Lógico que eu teria que fazer outras verificações e afins, mas vocês pegaram o jeito, tá? Quanto menos parâmetros, melhor. Por que isso daqui? Porque, galera, conforme vocês vão fazendo o número 1, praticamente o número 3 vai acontecer. Por quê? Vamos dizer assim, você tem um x aqui, você tem um valor, você tem um y aqui, você tem um multiplica. Tá, mas mais para frente no seu código, você vê que, pode ser que eu tenha que concatenar, por exemplo, com o valor ao qual eu esteja colocando. Aí você vai aumentar aqui uma outra variável, você vai colocar o nome da pessoa. Não, mas só que eu também tenho que verificar qual que é o tamanho do dedo do pé do ciclano. Né? Aí você vai colocar uma outra variável aqui, você vai colocar um outro parâmetro. E quanto mais parâmetros você vai colocando, também, novamente, fica pior para você poder dar manutenção, fica pior para você poder analisar o bendito do código. Né? Então, tudo atrapalha. Ao longo prazo, isso atrapalha. A curto prazo, não, porque você vai estar lá digitando o bendito do código, você vai estar lembrando o que você está fazendo, só que a longo prazo, quando você for dar manutenção, vai ser uma bosta. Tá bom? Então, cuidado com isso. Tá? Dividam em funções menores que tenham esses benditos desses parâmetros. Tá bom? Então, se você tem a função que mais para frente você precisa do parâmetro 2, 3 e 4, separa ela numa função, separa ela num objeto diferente, né? Fica melhor para você dar manutenção, inclusive. Né? Funções devem ser consistentes em seus retornos. Fato. Vou colocar um exemplo ruim. Vou colocar aqui, ó, 4. Exemplo ruim. Então, vou colocar aqui, ó, uma função def retorna soma 2 números. Então, vou colocar aqui x e y novamente, né? Aí eu vou colocar aqui exemplo, if x menor que 10, x maior que 0, por exemplo, maior ou igual a 0. Eu vou retornar aqui x mais y. Else return x não é 1. Por exemplo, isso daqui é um péssimo exemplo. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque o nome não condiz com o que pode estar acontecendo. Então, imagina você está fazendo uma função, ao qual essa bendita dessa função, você lê no nome dela que ela retorna números, e você bota uma soma, de repente ela volta uma string, de repente ela volta um texto, e não é nem um número string, eu não estou retornando, sei lá, tipo, 7. Eu estou retornando um texto inteiro.
Então, na hora que você está lá digitando, de repente sobe um erro. Ah, aconteceu um erro na linha tal porque não dá para você fazer multiplicação com texto. Ou, sei lá, tipo, de repente volta um monte de letras. Você está fazendo uma multiplicação. Exemplo, se eu não me engano, eu posso fazer, por exemplo, isso. A vezes 5. Deixa eu ver se não tem nenhum outro print aqui. Tem o print do cálculo. Deixa eu só comentá-lo. Ó, voltou um monte de A. Voltou 5 As aqui. Né? Então, de repente você tá lá e de repente você vê lá, tipo, sei lá, fulano, 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 fulano. Você fala, pô, por quê? Por quê? Porque você fez o favor de fazer você retornou, né? Você não foi consistente no que a sua função faz. Não é consistente o que foi retornado, né? Calcular imposto de renda. De repente você faz uma função desse jeito e ela calcula qualquer outra coisa menos imposto de renda. Ela não retorna isso. Né? É bem mais fácil ela retornar um erro. Né? Ela retornar, você está fazendo um try-catch ali no meio, né? Ela retorna uma exceção. É bem melhor. Ou retorna um zero. Né? É bem melhor uma exceção, dependendo do que você estiver trabalhando. Né? Mas veja que isso não condiz com o que deveria acontecer com o comportamento da função. Então, não façam isso. Tá bom? E o último, né? Funções não podem ter efeitos colaterais. O que é o efeito colateral? Vou até desenhar aqui que fica até mais legalzinho. Imaginemos que eu tenho um bendito do valor, né? Um nome, né? Então vamos dizer aqui que o nome do fulano, né? Eu tenho aqui um objeto X, né? Que tem um atributo nome, né? E o nome do fulano é Zé, beleza? Aí você vai passar por dentro de uma determinada função, vai ter um determinado comportamento essa função, então você vai passar aqui, você vai ter a função, vou chamar aqui de x, vou chamar de y, porque o x já existe. Aí você vai fazer aqui o y, ok? Você vai passar o x, que é essa variável aqui, o qual você está trabalhando, ela vai estar sendo processada. De repente você chama o x.nome novamente e está Álvaro. Pô, mas como assim? Era simplesmente só para você exibir meu nome? Não você alterar o nome da função, alterar algo que esteja fora do escopo daquela função. Isso é um efeito colateral. O efeito colateral é você alterar algum valor que seja externa à função. Então, por exemplo, se eu pegar um valor aqui, por exemplo, um exemplo que inclusive tem até aqui no livro que eu estou usando, tá? Se eu vier aqui eu criar uma lista do 1, 2, 7, 14, 7, menos 1, 18, 8 e 3. Tá fora da ordem, né? Tirando os dois primeiros números. Né? Então, se eu vier aqui sorted, se eu der aqui um print sorted, né? E em valores, veja que eu vou fazer isso, né? E vou dar um print em valores novamente. Se eu executar, olha só, eu não alterei o valor da variável em si. A primeira vai me retornar o valor ordenado, ok? Porque afinal de contas eu estou usando essa função, que é a função sorted, que ela vai ordenar, né, de forma crescente os meus valores, mas em si a minha variável valores ela não está com o valor alterado. Só que se eu vier aqui, vou dar um print aqui só para poder separar, tá? E eu venho aqui e vou dar um print em valores.sort, que é um método, e vou dar um print novamente em valores. Veja que aqui eu estou usando uma função sorted e estou passando o valores como parâmetro. Estou executando novamente o valores, estou dando print no valores novamente, que é para poder verificar o bendito do valor, tá? Da variável valores. Só dei uns tracinhos ali para a gente poder separar. E agora eu estou dando um valores.sort, né, de sorte de ordenar, né? E ali eu tenho o bendito do meu valor, né, que são os valores, que é essa minha lista aqui.
olha só o que aconteceu. Lógico, vai voltar. Aqui eu voltei um none, né? Porque afinal de contas ela não retorna nenhum valor. Mas olha só, ele alterou o valor em si. Ele altera o valor em si, ele altera a variável em si. Então, os valores que eu tinha dentro da minha variável, que neste caso são a variável valores, eles foram alterados permanentemente, eles foram alterados dentro dele mesmo. Então, assim, se você vai ter uma função que vai realizar alguma determinada coisa, né, você tem que ter cuidado para ela não respingar, vamos dizer assim, fora do escopo daquilo que foi passado para dentro dela. Ok? Porque senão vai ter esses efeitos colaterais, tá bom? E isso é muito ruim porque futuramente você pode querer dar manutenção no bendito do código e o que vai acontecer você não vai saber, vai demorar para você saber em qual ponto que a bendita da função ou aquele código ou aquele valor foi alterado, sendo que não deveria ter sido alterado. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, né? É isso aí, beijos carinhosos na bunda de vocês e até mais.